Olá, ouvinte do Diálogos Mochiori, seja bem-vindo. Carlinhos Villaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka, no Japão. Passadinha rápida aqui para te dar algumas informações importantes antes de você conferir o episódio. Primeiro, este conteúdo ele foi produzido pela página SOS Mamães no Japão. O SOS Mamães no Japão é uma comunidade de mulheres brasileiras no Japão. Então, na página e também na comunidade SOS Mamães no Japão, tem muita troca de informação, muita ajuda mútua. Fica aqui a minha sugestão para você, mulher brasileira no Japão, fazer parte dessa comunidade. Então procure SOS Mamães no Japão no Facebook e você vai poder ter acesso à página e também à comunidade. As moderadoras vão poder incluir você no grupo e você desfrutar desse espaço ali de apoio mútuo. A segunda informação é que o podcast Diálogos Mochiori está disponível no Spotify, no Google, na Apple Podcasts e em outros agregadores de podcast. Então fica aqui a minha sugestão e por que não dizer o meu pedido para que você siga o Diálogos Mochiori no seu agregador de podcast para você acompanhar as nossas postagens. Se você gosta de acompanhar os bastidores de gravações com vídeo, você pode fazer isso acompanhando o nosso canal, o Nabecast JP, lá no YouTube. Os links vão estar aqui na descrição do episódio para facilitar o teu caminho. Avisos dados, eu espero que você desfrute aí do conteúdo. Abraço e até a próxima. Já faz alguns dias, né, algumas semanas, eu havia prometido lá aqui no grupo de mães, na comunidade privada, procurar alguém, né, e alguém assim, uma corretora de seguros que pudesse estar trazendo informações sobre seguros, né, mas principalmente sobre seguros de saúde e sobre seguro de câncer, né, preventivo e tudo mais. E aí eu recebi várias indicações, tudo, né? E fiz uma pesquisa, cheguei até a Heloise, que é uma seguradora, ela é corretora de seguros, já licenciada aqui no Nihon, aqui no Japão, já há 4 anos. E no decorrer da nossa conversa, eu confesso que eu fiquei muito impressionada com as informações precisas, né? Teve alguns pontos que você trouxe, assim, que até para mim mesmo foi um marco ali, um divisor de águas, fez muito sentido. E aí hoje a gente vai conversar sobre isso, né? E aí, como eu te falei, a minha intenção é que a gente não fique só aqui, né, numa live, mas que a gente possa estar fazendo um projeto, um serviço aqui à comunidade, levando informações de forma recorrente, porque eu percebo que é um assunto que a gente tem que estar sempre ali batendo na tecla, né? Sim. E a gente está aqui numa plataforma, numa ferramenta que são redes sociais, a internet. Então, a gente precisa contar também, além dos nossos seguidores, né, que o algoritmo entregue o nosso conteúdo. Então, é por isso que eu reforço aqui a importância da gente estar fazendo sempre esse trabalho de levar as informações. Então, Heloísa, eu vou passar a bola aqui para você, vou pedir para você se apresentar, né? A gente já tem algumas pessoas acompanhando, e lembrando que essa live ela vai ficar gravada, eu vou pedir, como é um assunto de extrema importância, né, para todos aqui, principalmente quem tem intenção também de ficar aqui no Japão, que vocês compartilhem com amigos, né, nas redes sociais de vocês, nos perfis, para que essa informação chegue ao máximo, no número máximo de pessoas possível. Fica à vontade, Heloísa. Ok. Bom, novamente, boa noite. Tá? Meu nome é Heloísa Sakiyama, sou corretora de seguros do Japão já há 4 anos. Agora, em outubro, eu faço 5 anos, né? Eu me formo daí, na verdade, inclusive. E, para falar a verdade, assim, eu não vou poder, né, tá falando algumas coisas a respeito da onde, qual é a seguradora que eu trabalho. Acho bom deixar isso aqui bem explicadinho, né? Qual a seguradora, quais os tipos de planos que existem dentro da minha seguradora, por uma questão contratual, tá bom? Mas eu vou estar falando no geral quais os tipos de seguros que existem, quais os tipos de cobertura que existem nas seguradoras aqui do Japão, tá? Então, vamos lá. A gente está acostumado muito a pensar, né, que o seguro de vida, o seguro de saúde, o seguro de câncer é algo muito caro e muito inacessível.
E, na verdade, não. Ele é algo que, há alguns anos, né, foi bem, assim, abrangente na questão para os estrangeiros. Realmente, se a gente for pensar, há 10 anos atrás, era quase impossível, né, um estrangeiro conseguir entrar pelo nível de japonês, que era do idioma, né, que era exigido. Porém, de alguns anos para cá, algumas seguradoras, tá? Elas abriram bastante a questão para aquelas pessoas que, né, são estrangeiras como nós. Então, um item básico para que se possa entrar num seguro, vamos falar sobre um seguro de câncer hoje especificamente. O item básico, né, que é exigido é falar um pouco do idioma japonês, tá? Tem algumas seguradoras que são um pouco mais rígidas, que você tem que ler realmente tudo e etc. Mas a grande maioria, tá? Hoje, se você conseguir ir para um médico sozinha, você recebe os remédios, você consegue entender ali, você já está apto para entrar, tá? Então, hoje a gente sabe que a gente tem muita assistência, né, em português para seguros de carro, para seguros de incêndio, mas a gente não sabe que tem também esse acesso aos seguros de saúde, de vida e de câncer. Então, hoje eu vou me atentar ao seguro de câncer, como foi solicitado pela Lilian, tá? Há uma estatística no Japão de que a cada 2 japoneses, um está com câncer ou um vai desenvolver câncer durante a sua vida. E isso é muito sério, né? Isso assim, é alarmante. Então, o que a gente faz com informações assim? A gente fica desesperado? Não, a gente se prepara, né? A gente nunca quer precisar solicitar uma cobertura, né? Então, estou com um problema, preciso usar esse seguro. Não, a gente nunca quer entrar num seguro para isso. Porém, com essa informação do governo, a gente tem então que ir atrás de soluções para que, caso aconteça com a gente, tá? A gente não venha se descabelar e já basta a questão de você estar tratando, né, de uma informação que foi então um diagnóstico médico, você não tem que se preocupar com a questão como eu vou pagar, como vai ser, como vai ficar minhas finanças e etc, tá? Então é assim, como que funciona o seguro de câncer especificamente? Todos nós no Japão, nós temos que pagar o seguro obrigatório, que é o Shakai Hoken ou o Kokumin Hoken, tá? O Shakai e o Kokumin, eles vão estar arcando com 70% das despesas hospitalares, ok? Todo mundo sabe disso. Os 30% que fica para que eu, né, paciente, tenha que arcar, é aí que entra, então, o seguro particular de câncer. É para auxiliar nesses 30%, então, que ficam para que restam, então, para que eu, paciente, tenha que arcar, né? Nós temos alguns planos básicos, né? Voltando a dizer, eu não vou falar especificamente de um plano da minha seguradora. Depois, se você quiser, entre em contato, tá bom? Eu vou ter o maior prazer de estar te auxiliando. Mas existem planos básicos e eles consistem basicamente em um valor médio para internação, dias estipulados já para internação durante o ano. Isso pode ser 30 dias, que vai estar no seu contrato. 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 ao ano, tá? Ele tem uma cobertura para cirurgia, aí vai depender da sua seguradora, vai depender do plano que você fizer. Ele tem também algo bem... Lilia, quando você quiser me parar, você me para aqui, pode não, perguntar o que você fica à quiser, vontade, tá? né? Não se preocupa comigo aqui, não. Eu tô sempre... Ok. Então, tá. A gente também tem algo que é bem interessante, tá? Que é a questão de, por exemplo, se a pessoa for diagnosticada, então, com um câncer, seja ele qual for, a não ser em casos de câncer raríssimo, tá bom? Nós estamos falando, assim, de cânceres que são, infelizmente, mais comuns, tá? Mas não cânceres raros, onde, né, inclusive, né, nós tivemos aí na comunidade recentemente, né, um caso onde foi um câncer raro, né, e etc. Então, vamos falar aí desses cânceres que são mais recorrentes, né, câncer de estômago, leucemia,
etc, tá? Ovário, útero, seio, né? Mama. Ok. Então, assim, ao ser diagnosticado, tá? Geralmente, o que é oferecido nos contratos de seguro de câncer vamos colocar aí, é uma palavra meio estranha para isso, mas para que fique bem claro, eu quero que seja uma live bem esclarecedora. Então, é como se fosse um bônus do câncer. O que significa isso? Ao ser diagnosticado, tá? Após o laudo médico ser comprovado, em média de 4 a 6 meses, o paciente, então, recebe um valor. Aí você estipula com o seu corretor 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, para auxiliar no tratamento do câncer, tá? Isso eu acho que é algo bem importante para a gente saber que existe, tá? O intuito com essa live é fazer com que você saiba que existem esses tipos de cobertura para uma enfermidade que, infelizmente, é tão crescente, tá? Outra coisa também importante aqui, os seguros de câncer, então, eles também disponibilizam um valor mensal para quimioterapia. Então, por exemplo, a quimioterapia, né? Se você diagnostica ela, tem um diagnóstico, perdão, logo de início. Então, em média, você faz de 1 a 2 quimioterapias por mês, mas em média é 1 quimioterapia por mês, tá? Dependendo do grau, dependendo da onde é a região e etc. Isso daí tem um custo médio. Eu vou falar tudo aproximadamente para vocês, tá bom? Porque existem casos e casos. Mas é um valor aproximadamente de 80 mil a 120, 140 mil ienes por sessão de quimioterapia. E a quimioterapia, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou você fica lá no hospital e recebe direto na veia, né? O remédio na veia, ou também, dependendo do caso, via oral. Você vai, pega e volta para casa e continua seu tratamento em casa. Em ambas as situações, ou de você ficar lá, sendo medicado lá, ou pegar o via oral e voltar para casa, você recebe, então, um valor mensal, vamos colocar aí, de 100 mil ienes? Depende do que você colocar no seu contrato, tá? Outra coisa também bem importante é que esse seguro de câncer, tá? Tanto o seguro de saúde, ou talvez a gente aborde isso em alguma outra live, seguro de saúde particular, tanto esse quanto o seguro de saúde particular, eles têm cobertura no exterior. E como funcionaria isso? Então, vamos supor, eu particularmente tenho família no Japão. Caso viesse a acontecer, eu me trataria aqui, tá? Mas caso a grande maioria, né, que vem para cá como DKSEG e tem a família no Brasil e tem a ideia realmente de voltar para o Brasil, a pessoa fala, não, eu não vou me tratar no Japão, eu vou me tratar no Brasil. A cobertura que existe desde que você não, como se fala? Você não deu baixa nos seus documentos no Japão. Então, você foi para o Brasil para passar um tempo. Vamos colocar aí 8 meses? Você não deu baixa em nenhum documento seu na prefeitura, você não deu baixa na sua conta bancária, nada. Você saiu de férias para o Brasil, porém em tratamento. Então, este tempo que você está lá, tudo você tem que arcar do bolso, tudo. Isso daí tem que deixar bem claro. Você arca do bolso, depois, ok, foi curado? O tratamento foi ok, tá liberado, né, para seguir sua vida normal, o câncer sumiu e etc. Você guarda todas as notinhas, vem para o Japão, você traduz, leve para um tradutor, ele vai traduzir essas notinhas, a gente liga para a seguradora vai pedir então todas as notinhas, vai analisar tudo certinho e vai fazer o pagamento de todos esses benefícios pelo qual você colocou no seu contrato que você está pagando mensalmente. Então, eu acho que isso é algo bem importante para a gente saber, porque muitas pessoas não vão querer tratar aqui. Fora que eu acredito, eu posso dizer do conhecimento que eu tenho aqui no Japão, mas eu acredito que no Brasil, talvez a Lília possa até me confirmar isso, eu não sei, talvez no Brasil o tratamento seja mais em conta, eu não sei, né? Então, tem isso também, tá? Ao você pagar um seguro de câncer aqui, você pode fazer o tratamento no Brasil, tá? Interessante falar que
Deixa eu só te fazer uma pergunta, né? Você comentou que mesmo que se a pessoa, né, desde que ela não dê baixa nos documentos, ou seja, que ela não esteja indo embora de vez, né? Se ela vai passar umas férias no Brasil, e eu acredito quando você fala que o seguro ele cobre o tratamento no exterior, isso não quer dizer que seja necessariamente apenas no Brasil, mas em geral no Isso. exterior, né? Isso. E aí você falou que é possível você fazer o tratamento em outro país. Aí, e que, primeiramente, você precisa arcar com as despesas, né? Pagar do próprio bolso e depois pegar o comprovante dos pagamentos que a seguradora ela faz esse reembolso, certo? Exatamente. E aí, a minha dúvida é com relação. Isso é depois do tratamento ou ele pode ocorrer também durante o tratamento? E aí uma segunda pergunta também para complementar. E no caso da pessoa ela está incapacitada, né, impossibilitada de retornar e está fazendo esse procedimento, se teria como uma outra pessoa estar dando entrada e recebendo o reembolso no lugar dela? Ok. Então, respondendo a primeira pergunta. Se for no exterior, tá? Você tem que ver com a sua seguradora, porque aquilo que eu falei, vai depender muito da seguradora, do plano que a seguradora tem e etc, tá? Mas a grande maioria vai ser assim, você, por estar no exterior, tá? E você não saber qual o tempo que vai durar isso daí, porque a medicina do Japão com a medicina do Brasil pode ter as suas variantes, certo? O tratamento também é a mesma coisa. Então, a expectativa de tratamento também é a mesma coisa. Então, o que é mais certo, certeiro falar terminou o tratamento no Brasil, no exterior, vamos colocar aí. Terminou o tratamento no exterior, guarde tudo, ao retornar, teria um reembolso, tá? Eu não vou dizer que não tem durante esse período, mas eu acho difícil ter. Eu não tenho conhecimento de alguém que conseguiu fazer isso, tratamento no exterior e recebendo no exterior. Eu não tenho conhecimento. Por quê? Porque, pelo que eles nos explicam, então, assim, vai ser depositado esse dinheiro aqui, certo? Vai ser depositado aqui, tá bom? Então, eu não tenho como dizer se, com certeza. Eu posso dizer que eu acho bem pouco provável conseguir receber lá no exterior durante o tratamento, ok? Mas pergunte a fundo na seguradora que você for se interessar em fazer, tá? A outra pergunta foi... Deixa eu lembrar aqui. Não, você já respondeu, acho que você respondeu ela toda aqui, sim. Tem algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar um pouquinho só para o final, só para a gente não perder aqui a nossa pauta. E aí eu gostaria de voltar em algo que você mencionou, que é um dos motivos pelo qual a gente está aqui hoje, né, para falar sobre o seguro de saúde e seguro de câncer, mais propriamente com relação ao seguro de câncer. Já não é de hoje, né? Mas a gente sempre depara aí com pessoas na comunidade pedindo ajuda para o tratamento. E o que a gente observa aqui no decorrer desses anos acompanhando a comunidade? Que muitos não têm conhecimento de uma informação que é muito importante. Por quê? É aquilo que você mencionou e que você pediu até para eu confirmar. No Brasil, a gente tem um sistema de saúde, o SUS, né? Que é gratuito. E o tratamento de câncer também é gratuito. Inclusive, acho que é de conhecimento de muitos, tem ali a região de Barretos, que é referência em tratamento de câncer, né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa chegar aqui, e porque a gente também tem um seguro de saúde, né? Que seria tanto o Chacai Roquem quanto o Cocumin Roquem, e as pessoas acharem que tá tudo certo. Então, eu tenho seguro de saúde, se algo acontecer, né, o meu seguro ele vai cobrir. E não é bem assim, não é igual. Aqui, a maioria do tratamento de câncer, o seguro de saúde comum, né, o Chacai Roquem e o Cocumin Roquem, não cobre. E, infelizmente, essa informação não são todos que têm, né, não são todos que têm conhecimento.
E quando pego de surpresa, né, quando diagnosticado com algum tipo de câncer, é que vem saber que não, o seguro não vai cobrir. E aí é onde que eu acredito que vem esse desespero, porque é um tratamento muito caro, Sim. muito caro, né? E tem algumas informações também que é muito complicado da gente falar, complicado assim, levar para o público e falar, principalmente numa rede social, mas acho que chegou num ponto que a gente tem sim que abordar, que a gente tem sim que conversar, porque o que acontece? Muitas vezes, eu gostaria que você confirmasse isso, ô Heloísa, porque é tua área. Então, muitas vezes, assim, na falta de condições, de recursos, né, para estar custeando o tratamento, o hospital manda para casa, né, porque não tem como dar sequência. Então, eu vou falar aqui até com muito pesar, tá? Mas da forma mais direta que eu consigo, para ver se as pessoas elas entendem e se conscientizem. Então, o que vai acontecer? O hospital vai mandar para casa para morrer em casa, né? Se a família não tiver, ela não tem um seguro, ela não tem condições, né, de pagar aquele tratamento, até porque é uma questão de escolha. O hospital também ele não tem essa condição, né? A questão dos recursos também. Então, ele vai ter que escolher, ele vai ter que dar prioridade para tratar aquela pessoa que tem condições de custear o tratamento. É triste, mas é a realidade, né? Não é o mesmo sistema de saúde que a gente tem no Brasil, que está aí um motivo também para a gente valorizar o sistema de saúde que a gente tem lá. Então, por isso, a importância de estar levando essas informações. E aí, o Heloísa, quando eu falo que numa conversa com você, a nossa primeira conversa, teve palavras, teve pontuações que você fez, que para mim foi um divisor de água ali naquele momento, quando você chegou para mim e falou assim, olha, a pessoa que ela vem para o Japão, né, que ela vai viver aqui, que ela vai passar alguns anos trabalhando, e assim, saúde é uma coisa que a gente muitas vezes não tem nem como prever. Né? Embora tenha alguns recursos aí que depois a gente vai falar sobre. Sim. No entanto, quando você chegou para mim e falou assim, por que as pessoas vêm para cá? Numa grande maioria, elas vêm para trabalhar, né? Para juntar um dinheiro, para retornar para o seu país, para voltar para o Brasil e dar sequência nos seus sonhos, nos seus objetivos, certo? Certo. Então, quando você fala, né, de objetivos, de planos, é preciso um planejamento para isso, senão nada vai dar certo. A gente acaba se perdendo no meio do caminho. E para que as coisas sejam muito funcional, então eu preciso de um planejamento. E aí foi quando você trouxe para mim a seguinte questão. Você falou, Lívia, hoje você ter um seguro de saúde, você ter um seguro de prevenção, né? Fazer as prevenções e ter um seguro de câncer, se baseando com como é o tratamento, como é o sistema de saúde aqui no Japão, é uma questão de educação financeira. Exatamente. Inteligência financeira, educação financeira. Exatamente. E isso, para mim, assim, foi naquele momento que eu falei, é claro, porque a primeira coisa, quando eu saio do meu país, eu vou viver num outro, né? Que eu tô indo morar num lugar totalmente diferente, uma cultura diferente, um sistema diferente. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Acho que saúde é primordial. Saúde é tudo. Sem saúde eu não faço nada. Né? Então, assim, é a coisa principal. É você buscar informações sobre o sistema de saúde daquele país. Sim. Concorda? Sim. E é o que muitos não fazem. Então, é o que acontece. Quando, infelizmente, a pessoa ela é surpreendida com um diagnóstico de câncer, só aí ela vai ter conhecimento que o seguro de saúde dela, infelizmente, não vai cobrir aquele tratamento. Então, fica a dica, né? Vocês que estão aí acompanhando, ou vocês que vão assistir essa live depois, que estão planejando também vir para o Japão ou sair do Brasil e morar em qualquer outro país, a primeira coisa, gente, pesquisem, né? Busquem informações sobre o sistema de saúde daquele país, tá? E aí eu gostaria que você confirmasse, falasse um pouquinho sobre isso para a gente, Heloísa. Ok. Eu sempre digo isso para tentar conscientizar as pessoas que me procuram, né?
E eu digo que exatamente isso que você falou é uma questão de inteligência financeira, tá? Por quê? Porque nós estamos falando aí de um seguro que, ao ser diagnosticado, você recebe, né? Depois de tudo aquilo lá que eu já tinha explicado no começo, você recebe, então, aí 500, 1 milhão e meio para custear o tratamento, para ajudar a custear o tratamento. Lembrando que, assim, é uma pequena porcentagem referente comparado com aquilo que vai ser realmente gasto. Mas nós temos que pensar que, por exemplo, quem não tem nada precisa ter pelo menos alguma coisa, entendeu? Então, assim, não, eu só tenho dinheiro de ir embora para o Brasil, a minha passagem. Então, pelo menos faça um seguro de câncer que, se por acaso vier a acontecer alguma coisa, você vai receber. Você vai ter o mensal ali, você vai ter a questão da internação, entendeu? E o valor, gente, é um valor barato comparado com o gasto que você vai ter, comparado com o tipo de cobertura que você vai ter. A Lilian citou, né, a questão do chacá e do cocumim. Tem alguns, dependendo, tá? Por isso que o exame preventivo, nós vamos falar daqui a pouquinho, o exame preventivo é tão importante. Dependendo do nível, né? Então, nível 1, 2, 3, 4, acho que é assim que se fala, que for diagnosticado, ainda tem um pouco de cobertura do chacá e do cocumim. Porém, o grande problema é que as pessoas sentem um negocinho aqui, daqui não é nada. Sente um negocinho aqui, não é nada. Não é nada. Quando vai ver, gente, já está num nível, num estágio muito avançado da doença, né? Então, assim, eu sempre digo que a prevenção é a melhor coisa. É a prevenção. Então, vamos lá, vamos para números, tá? Eu tenho uma filha de hoje ela já está maiorzinha, mas quando eu fiz o seguro para ela, em determinada seguradora, tá? Que é a que eu trabalho, minha filha, o mesmo tipo de cobertura que minha filha tem, eu tenho, tá? Só para você entender como é a urgência de você entrar antes no seguro. Então, minha filha, com 2 anos, ela paga 2.880 com 2 anos por toda a vida. Se nesse decorrer da vida dela ela desenvolver o câncer, ela tem todas as coberturas que eu tenho. E eu entrei com 35 anos. Eu pago um mesmo plano, 5.500 por toda a vida. Entendeu? Então, assim, eu vou falar aqui, eu me destaco bastante na questão do seguro de internação, seguro de câncer, de vida até, porque eu conscientizo muito os meus clientes de carro, por exemplo, que têm filhos a fazerem. Entende? Eu falo assim, por favor, coloque o quanto antes. Por exemplo, para as mulheres, você tem filha mulher, ele vai também, caso tenha cesárea, fora o dinheiro que o governo vai estar disponibilizando, você ainda recebe, então, mais 100 mil, 200 mil, dependendo do seu plano, tá? Questão de inteligência financeira. Você não precisa mexer nas suas contas, nas suas economias, tá? É aquilo que eu falei com a Lilian também. Eu falei, olha, graças a Deus, a comunidade, vamos colocar latina, porque é que eu tenho mais contato, tá bom? A comunidade latina é muito unida. Então, assim, você com certeza já participou de alguma rifa, você com certeza está participando de alguma rifa, você com certeza já promoveu alguma rifa para ajudar alguém que está no tratamento de câncer, vamos colocar aí. E assim, é muito bom, é muito bom. Mas por que não, então, se precaver e fazer um seguro antes, né? Um de câncer, tá? Eu acho que é bem interessante a gente pensar que, por exemplo, a Lilian falou sobre o SUS, né? Eu nem tinha pensado nisso, Lilian, bem interessante. Mesmo que o seu tratamento seja 0 no Brasil, mesmo, tá? Todos esses opcionais que você paga, você recebe. Mesmo que a sua notinha chegue aqui, ó, 0, tá? Mesmo que a sua quimioterapia seja 80 mil, se você fez um plano de 150 mil, você vai receber 150 mil. Por quê? Porque o dinheiro que você está recebendo referente a este seguro, ele não tem que ir especificamente para esse seguro, para este tratamento. Vamos colocar aí, tá? Isso é bem importante também. Você não precisa prestar contas, na grande maioria, vou falar da grande maioria das corretoras, tá? Das seguradoras. Você não precisa prestar contas de onde foi esse dinheiro, porque você está pagando. Você é o cliente, o dinheiro é seu, é por direito seu, tá? Então, no seguro de câncer também tem a opção para falecimento. É pouco, a cobertura é pouca? Sim. Por quê? Porque, infelizmente, quando as pessoas têm o diagnóstico já tardio, a chance de cura é mais difícil e o óbito é algo mais Provável. provável, isso.
Então, a cobertura para falecimento é bem baixa. Não dá nem para você pagar o crematório, por exemplo. Não dá, entendeu? E por quê? Porque o índice é muito grande, né, de câncer hoje, né, no mundo inteiro, né? Então, acho que era basicamente esses pontos. Eu queria falar muito sobre a prevenção, porque eu acho que é bem importante. Lilian, você quer pontuar alguma coisa para eu depois eu já mudar para prevenção? Ficou alguma coisa que eu deixei de responder? Não, quero. Pode falar. Eu sempre quero. Sobre a importância, né, de você consultar um profissional. Porque essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando, não, mas eu tenho tudo, né? E às vezes, assim, não é um seguro caro, quero reforçar isso. Semana passada, então, continuando conversando com algumas amigas, e eu estava falando sobre o seguro, né? E eu vi que para algumas pessoas, elas pensam que é um seguro muito caro, e é como você falou, ele não é um seguro absurdamente caro. Se bem que a gente falar o que é caro, o que é barato é muito relativo porque muda, né, conforme as condições das pessoas. Mas eu acredito que hoje, em alguns casos, é até muito mais barato do que uma conta de telefone celular. Você tá entendendo? E aí você pontuou, você trouxe pra gente que quanto mais cedo você fizer, mais barato, e é um valor que você vai pagar, né, pro resto da vida ali, por muitos anos. Mas eu quero falar sobre uma coisa, assim. É muito importante quando você fala com um profissional, porque tem como você direcionar melhor, né? Às vezes a pessoa ela tem que escolher o que pagar, concorda? Exatamente. Então, assim, a gente costuma dizer que aqui no Nihon, aqui no Japão, como que o japonês faz? Se ele não tem herança para deixar, ele geralmente ele faz um seguro de vida, né? Isso daí é quase que de praxe, já faz parte praticamente da cultura dos japoneses. Mas assim, voltando lá, às vezes a gente tem que escolher que tipo de seguro a gente tem que fazer, né? Então, quem dirige, eu uso o automóvel diariamente, eu preciso do carro para ir trabalhar, né? É o meu ir e vir. Então, eu tenho que pagar um seguro de carro, e aí eu também vou escolher. Eu já tenho o seguro de saúde, então eu já pago, que até não é uma questão, não é opcional, Sim. Você pagar o seguro de saúde. Então, Shakai Hoken ou Kokumin, isso é obrigatório aqui, né? Qualquer pessoa que vive no Japão ou vem para o Japão tem que ter um seguro de saúde, inclusive quem vem a turismo. E aí a gente vai falando de seguro, que às vezes as pessoas elas ficam pensando que é uma coisa a mais, não é de necessidade. A gente já abordou aqui que sim. Mas quando você chega para conversar com um profissional, no caso com um corretor de seguros, como você, a gente recebe tantas informações que acaba direcionando. Então, até naquela coisa que às vezes eu tenho que escolher o que pagar, isso ajuda muito, porque o que a gente vai levar em conta? Primeira coisa, eu já tenho um seguro de saúde, né? E aí tem os outros seguros também que você mencionou, que são mais baixos, que é possível fazer também, relacionado à saúde. A gente sabe que quem tem um cartão de crédito também tem os seguros, entendeu? Então, várias coisas que às vezes a gente tem seguro, que a gente tem os direitos e não sabe. E a partir do momento que a gente tem conhecimento dos nossos direitos, é mais fácil de você direcionar. Então eu já tenho um seguro de saúde, né? Obrigatório, que cobre tudo isso daqui. Eu tenho um cartão de crédito, então o cartão de crédito também me dá direito a isso, isso e aquilo. Eu tenho o meu seguro de carro, que também cobre, né? E aí o corretor ele vai trazer para você tudo que o seguro do automóvel, do carro, ele cobre. E tem muitas coisas que muitas pessoas desconhecem, que isso daí fica para uma próxima live também. Que é o que eu falei, eu estava comentando com uma amiga, que muito seguro, dependendo do seguro, ele te dá direito até advogado, né? E muitas pessoas desconhecem. A grande maioria dos seguros de automóveis tem, né? O advogado. Só que às vezes não é explicado para que você não faça uso. Concordo? Então, vamos ser sinceros. É típico, exatamente. Então, assim, você fazer uma consulta, né, com o corretor te abre a visão. Então, fica mais fácil de você escolher, porque algumas pessoas têm que escolher onde vai colocar o seu dinheiro. Então, isso é um ponto. Um outro é o seguinte: câncer.
Então, a gente vai vivendo, como, né, é muito da nossa cultura latino-americana, que a gente só vai se preocupar quando a água bate na bunda, não é isso? Né? Quando o negócio acontece, é que a gente vai atrás das informações e que a gente faz os corres. É muito importante, então, a gente parar de olhar, né? O meu eu, né? Ah, eu tô bem, mas eu cuido da minha alimentação, tá tudo certo, eu faço atividade física, então provavelmente eu não vou ter, tudo mais. Mas é preciso a gente olhar para trás, porque câncer é muito isso, né, Heloísa? Então, quando eu falo olhar para trás, é o quê? É o que vem atrás. Então, é o histórico, né? Com certeza. É verificar. Eu tenho casos de câncer na família, são pessoas próximas, é um grau de parentesco muito próximo, porque aí já vai aumentando as chances de você ter também. E, gente, é preciso falar sobre isso abertamente, né? Então, assim, você olhar para trás, olhar o histórico familiar e se tiver algum parentesco aí muito próximo, ligar o alerta e a questão da prevenção, né? É que foi o que me fez também procurar você. Então, eu sou casada, né? Eu trago um histórico comigo, familiar, o meu marido traz outro com ele, e acendeu o alerta. Não, peraí, então vamos fazer, né, para todo mundo, porque há a possibilidade. Então, já começa daí, é um processo, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente fala, né, na questão de olhar para trás, como você falou, não é que necessariamente você vai ter o câncer, mas você já tem uma predisposição para aquilo, né? Então, se você já tem uma predisposição, por que não se preparar antes, né? Por que não... por exemplo, eu vou dar uma dica aí, hein? Dica de ouro isso daqui, hein? Por exemplo, o seguro de câncer, o seguro de internação, minha filha tem seguro de internação, tá? De câncer, o de dela de internação tem um opcional de câncer. Eu fiz para ser debitado na conta que cai o Kodomo TAT, entendeu? Então, o Kodomo TAT entrou ali, eu não me preocupo em ter que pagar aquele opcional dela, aquele seguro do câncer dela, você entende? É algo que eu fiz pensando no futuro dela, não é nem no nosso, como país, é no dela. Porque eu estou dando para ela a oportunidade de pagar um seguro de apenas 2.800 por toda a vida. Ela vai ter 40 anos, ela vai continuar pagando isso daí. Algo importante também é que, assim, ó, de tempos em tempos há reajuste. Então, se a gente for comparar há um ano atrás, exatamente um ano, em junho, mais ou menos, teve um reajuste grande aí nas seguradoras. A gente pagava bem menos. Teve um aumento de aproximadamente 50%. Entendendo que a tabela que eu estou pagando hoje, ela vai ser por toda a vida. Só que se eu deixar para entrar ano que vem, eu já vou ter um ano a mais de vida, vou pagar mais caro, e a tabela pode ser que tenha mudado, tá? Então, isso é importante também. Eu acho que teve uma pergunta aqui que foi sobre filhos. Então, crianças no Japão não pagam, né? Que apareceu aqui para mim. Essa apareceu para mim, o restante não apareceu, não. A gente tem algumas perguntas aqui, depois vou colocar para você. Mas sim, ela falou, a criança no Japão, ela não paga o hospital e se no caso ela recebe mesmo assim. Recebe. Olha aí. Ela recebe mesmo assim. Então é zero, pode ser que ela pague tipo Gojuem, de um remedinho, alguma coisa assim, mas se o plano dela concede a ela 1 milhão ao ser diagnosticado, 500 mil para tratamento, 10 mil por dia de internação, mesmo o tratamento dela sendo zero, ela recebe 1,5 milhão, mais 300, mais tal, tudo que está no plano dela, tá bom? E não é necessário nenhuma prestação de contas para a seguradora. Isso daí é de direito do paciente, tá? Falando um pouquinho da... Eu posso colocar uma pergunta aqui que a gente teve? Pode. E eu queria... Acho que eu não vou conseguir voltar aqui os comentários, mas é de uma mãe. Ela perguntou se crianças com autismo e TDAH também podem entrar no seguro. Olha, o autismo, tá? Sei que é um assunto delicado, mas o autismo até onde eu tenho conhecimento, tá? As crianças, elas têm alguns, como eu posso falar? Vamos colocar isso por alguns benefícios na parte da saúde. Eu posso estar errada, tá, Liz? Se eu estiver errada, você me corrige aí, tá? Então, o autismo,
A princípio, não pode. A princípio, não pode. Então, assim, veja com o seu corretor, veja com a sua seguradora, tá bom? Pode ser que entre aí alguma cláusula, tá? Então, você tem que ver direto com o seu corretor e com a sua seguradora. Porque eu não posso falar muito da minha, certo? Então, eu não vou poder dizer aquilo que a minha cobre, tá? Então, o autismo, na sua grande maioria, não vai entrar no seguro de câncer. No seguro de saúde particular também não entra, tá? O TDAH depende do nível, tá? Vai ser, então, com base no laudo médico, o critério que a sua seguradora tiver, tá? Então, por exemplo, eu tive um cliente, a mãe, né, que queria, fez a consulta para o filho entrar, né? O filho tinha autismo, na verdade. E no seguro de saúde particular, ele não entrou. Por quê? Porque poderia acontecer que, devido a alguma crise, né, ele viesse a se machucar e o seguro fosse cobrir. Por quê? Porque, teoricamente, você entra no seguro para não precisar usar, certo? Então, o seguro também ele vai meio que se proteger, as seguradoras também vão meio que se proteger, né? Para que aquela pessoa que está entrando realmente não tenha uma predisposição para usar aquele seguro. Então, vamos ser bem claro assim, para ser bem fácil de entender. Eu vi aqui, né, uma pessoa perguntando, então vamos supor, se a pessoa já teve câncer, depende do tipo de câncer que ela teve, ela fica impossibilitada de entrar por 5 ou 10 anos, após encerrar o tratamento, após a cura. Então, ela foi curada já há 5 anos. Então, dependendo do câncer, dependendo do grau como foi e tal, a partir do 6º ano, ela está apta para entrar. Porém, vai entrar com algumas restrições, tá? Porém, vai entrar algumas restrições. E tem casos que é 10 anos. E tem casos que, devido à idade, mesmo passando 10 anos, não entra. No que a gente coloca no sistema, ele já sai um BATS para nós, de que não está apto para entrar, né? Tá bom? Certo. Tem uma pergunta aqui também da Luzia, e a pergunta dela é: quando a pessoa já tem alguma doença diagnosticada, pode fazer o seguro de câncer mesmo assim? O de câncer, sim. O de saúde particular, não. Por quê? Porque o de câncer, ele vai cobrir apenas câncer. Então, independente se a pessoa ela tem uma predisposição para problema cardíaco, não tem a ver com câncer, certo? Então, a não ser que ela tenha ela teve um problema no útero e aquilo pode desenvolver um câncer. Então, ela vai entrar no seguro de câncer, porém com uma ressalva, de que por exemplo, 3, 4 ou 5 anos não cobre nada relacionado ao câncer de útero. Isso acontece, tá? Na maioria das seguradoras. Então, se ela teve qualquer outro tipo de doença que não tenha nada relacionado a câncer, ela entra sim. Tanto que é um seguro que é bem indicado quando pessoas não podem entrar no seguro de saúde particular ou, inclusive, no seguro de vida, tá? Que depois, mais para frente, a gente vai falar. Ok. Bom, a gente respondeu aqui. E vamos falar de algo que é muito importante, que eu tenho certeza também que muitas pessoas desconhecem. Eu vou voltar porque quero falar. Não sei se posso, mas vou falar. Gente, volta a falar sobre o valor, porque eu sei que é tabu. Muita gente acha que é absurdamente caro, tá? E não é. Posso comentar do Edu? O Edu não tá aqui, o Edu tá viajando, vou comentar do Edu. Eu não tenho parte com isso, Eduardo. Eu não tenho parte com isso. Ele não vai ver mesmo, então vou comentar do Edu. Então, como eu tava falando, aqui em casa, eu sou casada, né? Então, tem o histórico da minha família e tem o histórico da família do meu marido. E na minha casa, então a gente olhando para trás, volto a falar, né? Vamos ver o que aconteceu com os avós, né? Com os antepassados, os bis e tudo mais. Então, na minha família, a gente não tem histórico de pessoas que vieram falecer diagnosticados com câncer. Em compensação, todo mundo morreu do coração. Então... então, a gente já sabe mais ou menos aí com a probabilidade de morrer do coração também. Já do meu marido, sim, teve alguns casos e alguns graus até assim, de parentesco muito próximos. Então, foi isso que fez a gente procurar, né? Falar, não, é um grau muito próximo, a gente sabe que há
a possibilidade. Então, o que que a gente faz? A gente não espera acontecer, né? A gente vai atrás de um seguro. E eu tô voltando essa história porque eu quero falar sobre os valores. E aí tem uma tabela, né? Acho que cada seguradora tem a sua tabela. Tem os planos básicos, que você pode escolher, né? Cobrir mais e colocando os tetos mais acima, que foi o que o Edu fez. E acho que ele pediu para cobrir um pouco a mais, foi isso, né, Heloíse? Sim. E, gente, ficou o quê? 7 mil? Não chegava, não chegou a 7. Não chegou a 7, olha só. Então é isso, gente, sabe? Hoje em dia é praticamente assim, se não for menos, é uma conta de celular, sabe? E quando você pensa, né, tudo o que pode ajudar, o tanto que pode cobrir, os perrengues que você vai deixar de passar, você tá entendendo? Volto lá, é a questão de educação financeira, inteligência financeira, é o meu planejamento, né? Principalmente quem pretende ficar aqui. A gente tem que fazer um planejamento para velhice e tudo mais. E saúde é primordial. Sem saúde a gente não faz nada. Queria muito falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que é muito caro e acaba não procurando, como eu falei. Às vezes, né, diante de uma situação financeira, e eu sei que todo mundo pode passar aqui por altos e baixos, e você está numa situação de ter que escolher o que pagar. Então, consulte um corretor, né? Depois vou deixar aqui também os contatos da Heloíse, se alguém quiser procurar ela. Se alguém já tiver seguro, já tiver um corretor, procura o seu corretor, né, Heloíse? Porque, como a gente estava conversando, um corretor, ele estuda muito, sabe? Ele tem que ser fluente em japonês para ele poder tirar as licenças. Então, assim, tenha essa confiança. Marque uma entrevista, uma reunião, uma conversa, esclareça todas as dúvidas, né? Mas vai atrás, não espera acontecer, principalmente se você tem um histórico, né? E vamos falar sobre o preventivo, que, nossa, eu fiquei muito feliz de saber que existe isso, e tenho certeza que muitos de vocês que estão acompanhando aqui também vai ficar. Sim, como a Lilian pontuou, né? Então, assim, fale com o seu corretor. Se tem um corretor brasileiro, fale com ele, tá? Se você não tiver um corretor brasileiro, fale comigo, tá? Eu vou estar à disposição. E nós não somos apenas tradutores da seguradora, não, nós somos corretores mesmo, nós temos que fazer testes, nós temos que passar por muito estudo de verdade, tá? Semanalmente nós temos treinamentos na empresa a respeito de seguro de vida, seguro de câncer, seguro de saúde, tá? Então acho que é importante fazer isso. Nós não somos apenas tradutores, mas também somos corretores mesmo, entendemos daquilo que a gente está vendendo, tá? Exame preventivo. Antes de eu entrar na seguradora, eu jamais poderia imaginar que isso existisse, jamais. Então, assim, realmente o conhecimento, né, ele traz uma libertação, assim. Existe uma empresa no Japão que ela tem uma tecnologia de ponta, tá? E o que eles fazem? Eles fazem um diagnóstico vamos supor, se pela urina, o teste ele é coletado pela urina, então ele é indolor, ele é rápido, você faz na sua casa, tá? E o que consiste este teste? Vai aparecer, tá? Na hora deles fazerem lá o exame, tá? Vai aparecer, parece estranho falar isso, mas é bem assim mesmo. Existe se tiver algum corretor aí assistindo, quiser me dar a palavra certinha, mas é como se fosse... Eles falam que é como se fossem assim, uns micro-organismos, tá? Que eles se alimentam de células cancerígenas. E na nossa urina vai sair. Então, a foto que nós temos é que eu não trouxe aqui, eu não trouxe aqui o panfletinho, depois você entra em contato comigo, tá? Ou com o seu corretor de confiança. Então, na foto que tem para nós é assim, ó. Esses micro-organismos, eles vão estar todos aqui nesse cantinho. Ou seja... você tem células cancerígenas que já estão em desenvolvimento no seu corpo. Não se sabe, o exame ele não vai detectar qual grau e aonde é. Isso fique bem claro. Ele não vai detectar qual grau e onde é. Porém, ele tem mais de 80% como se fala? Precisão. Precisão, exatamente, de precisão. Eu não quero falar um número aqui que eu posso errar, mas eu acho que é 86% de precisão. Mas não, eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Depois eu tava com o folheto aqui, eu acho que é mais. Ele é muito preciso, né? Mesmo.
Eu deixei com seu esposo. Então, eu não lembro se era 86, 96, eu não lembro aqui agora, porque é bastante coisa que a gente tá falando, tá? Então, assim, é um exame acessível, tá? Ele custa 15 mil ienes, porém, dependendo da seguradora que você está inserido já, num seguro de saúde particular ou num seguro de vida, então ele cai para 13 mil, tá? Aí verifique com a sua seguradora, ok? Com o seu corretor. Até ano passado ele custava apenas 10 mil ienes, porém, este ano teve algum famoso japonês que fez esse teste, tá? E foi então detectado e deu um boom nesse exame, tá? Então, assim, se tornou conhecido, assim, num nível, aí eles aumentaram, foi para 15 mil o valor. Então, assim, eles aconselham você estar refazendo este exame anualmente. Eles aconselham, porque é preventivo, né? É preventivo. Então, não tem nada a ver com nenhuma seguradora, tá? É uma empresa privada que faz, então, isso daí. E daí você procura, chama N-Nose, tá bom? N-Nose, tá? E você procura, então, aí você pode colocar até no Google, dar uma procurada no Google e vai aparecer qual que é o exame, qual que é a clínica que faz essa coleta do N-Nose mais próximo de você, tá? Todo mundo tem acesso, é super fácil, indolor, e assim, ele traz um anshin, né? Um sentimento assim de, ai, ok, né? Tá tudo ok. Por quê? A gente faz exames periódicos, ok, mas infelizmente nem todo mundo tem aqueles exames mais profundos, né? Eu mesmo faço a cada 2 anos exames profundos de câncer, devido à questão da obrigação é norma da seguradora. E, por exemplo, quando você vai em clínicas especializadas nesses exames, tem até, sabe o GIF tocado? Existe gift card de exame para fazer isso daí. É 30 mil ienes. 30 mil ienes. Olha, lá, é uma excelente opção de presente. Com certeza. Com certeza. É um sinal de amor, né? Ó, eu te amo tanto que eu vou te falar. Por favor, se cuide. Né? Então, assim, esse exame, eu acho o Dia que das Mães chegando, gente. Dia das Mães chegando. Gente, pode dar também o N-Nose para sua mãe, entendeu? Cuida da sua mãe. Cuida nesse sentido assim, mãe, eu vou pagar para você. Nós não vamos sair para comer por umas 3 semanas. Porque se a gente for pensar, gente, vamos colocar aí um seguro de câncer. Vamos colocar aí um que eu pago, 5 mil e pouquinho. 2 idas que eu vou num restaurante legal e eu como, pronto, eu paguei. São 2 idas. Se for aí num mais popular, 3 idas, 4 idas talvez, mas uns 3 idas, não passa disso. Entende? Então, assim, deixa de levar sua mãe para comer no restaurante famoso aí e paga um N-Nose para ela, tá? Fica a dica, né? Fica a dica, Dia das Mães. Então, assim, e depois de aproximadamente 3 a 4 semanas, chega, então, o diagnóstico para você, tá? Dessa clínica, são clínicas, tá? Dessa clínica. E daí vai lá, tá constando. A possibilidade. Sim, você tem uma célula cancerígena que está se desenvolvendo, procure o seu médico mais próximo. Aí você vai chegar no seu médico e vai falar assim: olha, eu tenho um N-Nose aqui, faz a bateria de exames que for necessário. Pronto. Você já fez um preventivo. Por quê? Porque você não tinha nada, você não tem nenhuma doença, nenhum sintoma aparente, entendeu? E a gente sabe que, infelizmente, o câncer é assim, da noite pro dia, pá. A gente sabe. A gente sabe, né? Às vezes ele cresce, às vezes ele tem ramificações de um mês para o outro, né? Então, às vezes a gente fica assim, nossa, né? Se eu tivesse a possibilidade, o poder de prever, agora tem. Você tem. Agora tem, e não é um valor inacessível, muito pelo contrário. Não é. Então, assim, esse exame, para entrar no seguro de câncer, você necessita, sim, falar um pouco de japonês. Para fazer esse exame, Ô, Heloíse, o pessoal tá pedindo aqui, eu vou pedir para você colocar depois aqui nos comentários aqui, ó, o nome do exame. Depois eu vou colocar para vocês também. Eu tenho um folhetinho, mas vou pedir para a Heloíse mandar para mim se ela tiver um PDF mais bonitinho. E a gente coloca aqui. Ela vai colocar isso. N-Nose. N-Nose. É isso. Você procura. Recentemente um colega meu fez. Ele fez aí em
Gifo, nessa região aí de Minocamo, Cane, algo foi bem próximo aí. Teve um amigo meu, que ele inclusive é corretor, muito competente dessa região aí, ele fez também para estar explicando para os clientes, né? Então, assim, é importante. Gente, eu não sei, eu acredito que é o mesmo sentimento, né? Aqui, o nosso maior público são mães, mas a gente tem aqui na nossa página pública aqui muitos papais também, muita família que acompanha a gente. E imagina, né? É tão triste quando a gente vê. Recentemente a gente fez uma campanha aqui para a Nayane, e foi exatamente por isso, né? A Nayane, uma criança, né? Passando aí, enfrentando um câncer. Sim. E essa luta, né? Quando a gente vê, poxa, a mãe ali direto no hospital, tudo, né? Então, o que eu quero falar? Se a gente tivesse, né, o poder de saber e tudo. Agora tem, gente. Eu vejo, assim, aqui em casa, quando eu soube desse exame, já foi uma... não tem conversa. Todo mundo vai fazer, né? Todo mundo vai passar por esse exame. Porque, gente, são meus filhos. São as coisas que eu mais amo na minha vida. Sim. E aí você vê, não vai ser presente, não vai ser brinquedo, não vai ser nada. Se eu posso fazer algo por eles, a maior prova de amor e cuidado e carinho e tudo mais, o que seja, fazer esse exame preventivo, sabe? Até pra gente poder, se tiver algo, quanto mais rápido você tiver um diagnóstico, isso é praticamente assim, o poder de você ter a cura, de você poder curar, né? E evitar um sofrimento maior, tanto para a família quanto para a pessoa que for diagnosticado. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Pessoas com tatuagem podem fazer o seguro de câncer? Vamos colocar a sirene aqui de polêmica. Tá rodando aqui. Olha, eu acredito que de uns tempos para cá ficou mais flexível essa questão junto às seguradoras. Porém, teoricamente, não podem entrar. Teoricamente. Para o câncer, poderia entrar, porém, eu vou falar uma opinião minha, tá? Então, não tem nada a ver que eu aprendi nada, ok? O que eles dizem para nós, né? Com relação à tatuagem. Por exemplo, seguro de vida. Pessoas são barradas, na grande maioria, por causa de tatuagem. Na grande maioria, tá? Porque eles dizem que no decorrer dos anos pode ser que desenvolva câncer no fígado, pela pigmentação. Então, pela lógica, eu acredito que teria alguma coisa de restrição a câncer de fígado. Porém, lembrando que não é a Heloíse que está dizendo isso, tá? Sim, o que por eles favor. alegam. Todo corretor aqui que aparecer aqui vai ver isso aqui, depois vai falar assim, não pode. Porém, fale com a sua seguradora. Por quê? Porque se você entrou no seguro vamos colocar aí, um seguro de vida. Eu tô limpa, certo? Não tenho nada. Fiz um seguro de vida hoje. Amanhã eu vou e fecho o braço, eu tenho cobertura do mesmo jeito. Então, fale com o seu corretor e com a sua seguradora. Mas ficou aí um alertinho aí, ó, polêmica. Gente, a gente não vai prolongar aqui, né? Porque eu ainda espero trazer a Heloísa aqui mais vezes, abordar outros tipos de seguro, voltar a esses temas, né? A gente precisa bater nessa tecla, na importância da prevenção, na importância da conscientização. Por quê? Para que nem nenhuma outra família mais, nem nenhuma outra pessoa venha passar por essas dificuldades, porque já não basta a dor, né, de estar passando, de ter o diagnóstico, de todo o sofrimento. Então, se a gente puder amenizar, né, tiver como amenizar esse sofrimento, e é possível, né, eu acho que é um dever de todo mundo, porque tem meios, né, tem recursos. Mas é isso. Se tiver mais perguntas aqui, eu vou pedir para a Heloíse depois dar uma lida aqui em todos os comentários. Se puder responder. Quem tiver dúvida e quiser falar diretamente com ela,
o perfil dela tá aqui, eu vou pedir para a Heloísa também depois deixar o número de telefone, se tiver um e-mail de contato também, coloca aqui nos comentários. E eu espero que a gente possa estar aqui novamente, levando essas informações para a comunidade, né? Falando da forma mais aberta e direta possível. Quem tiver dúvida e quiser deixar aqui também, coloca, né? Porque eu costumo dizer, quem quiser falar no privado com a Heloísa, fale no privado, mas se você tiver uma dúvida, e às vezes a dúvida de uma pode ser a dúvida de muitos, né? E aí a Heloísa vai responder aqui nos comentários pra gente, aí fica para a maioria também estar podendo ler e poder estar acompanhando. No mais, eu queria agradecer imensamente. Eu tenho certeza que as informações que aqui foram deixadas vai beneficiar muitas famílias, muitas pessoas, né? Vai ser talvez um divisor aí na questão do planejamento, para que as pessoas possam estar fazendo seus planejamentos, né? Seguindo com as suas vidas de forma mais consciente e com mais base, né? Com mais recursos, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês que nos acompanharam aqui, que nos seguem, tá sempre acompanhando o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigada, Heloísa. E desejo aí uma boa noite de descanso, que vocês tenham uma ótima semana, tá bom? Muito obrigada, Heloísa. Eu que agradeço, muito obrigada. Só não vou poder colocar aonde eu trabalho nos comentários, porque para quem entrou no finalzinho, por uma questão contratual, eu não posso dizer aqui, né, o nome da seguradora, tá bom? Por isso que eu falei abrangente, para que vocês possam procurar o corretor e a seguradora de interesse de vocês. Caso não tenha um corretor brasileiro, entre em contato comigo. Deixei meu telefone aqui também, tá bom? Muito obrigada, Lilian. Pode me chamar mais vezes. Gente, obrigada. Um abraço, bom descanso, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.